Olá pessoal, meu nome é Marcelo Campos, né? Eu sou constelador e terapeuta sistêmico e vou estar realizando nos próximos dias 21 e 22 de março um curso sobre constelações individuais com bonecos e âncoras de solo. Esse curso acontece no Instituto Iluminamente, que fica na Chácara da Barra, em Campinas, né? Do meu amigo terapeuta Caio Dias. Vão ser um total de 14 horas de treinamento teórico e prático, né? Um sábado e um domingo, das 9 ao meio-dia e das 14 às 18 horas, em que eu vou estar ensinando na primeira parte a teoria sobre as constelações familiares, né? As leis do amor, as principais dinâmicas que ocorrem, né? Os processos de exclusão, os processos de deslocamento, né, ficar fora do lugar sistêmico e de tomada das dores, né, o processo de passar por compensações arcaicas, né, tomar as dores da ancestralidade e carregar consigo. E as principais dinâmicas né, inconscientes que afetam diretamente aí o nosso comportamento afetivo, nossa saúde e nossa vida profissional. Eu vou estar dando algumas explicações básicas, então, né, respondendo as principais perguntas que eu tenho recebido aí das pessoas interessadas no treinamento. Ok? Vamos lá, então. Então, eu vou estar entregando, pessoal, algumas técnicas de constelação individual. São feitas entre o constelador e o terapeuta e o cliente, né, no consultório, e que eu utilizo como ferramenta de apoio, né, bonecos e âncoras de solo, as chamadas esculturas físicas. Né? O boneco é a expressão popular. Essas técnicas são muito eficientes, né? São lúdicas e intuitivas, são fáceis de serem aprendidas, de serem utilizadas. Né? Eu vou utilizar você a construir o contrato, né, de posicionamento das peças com o seu cliente, a conduzir uma leitura sistêmica e como dar o feedback disso para o seu cliente. Ok? Estou falando aqui em terapeutas, né? Na verdade o curso visa dois tipos de públicos, né? Essencialmente terapeutas, né? Consteladores, psicanalistas, psicólogos, né? Terapeutas de outras abordagens, interessados em incorporarem, né, as técnicas de representação espacial aos seus atendimentos, né? Numa perspectiva sistêmica ou não. Okay? E pessoas em geral interessadas em autoconhecimento e desenvolvimento interior, né? Queiram passar pelo aprendizado vivencial que o treinamento vai proporcionar, né? E aprenderem um pouco mais sobre si mesmos. Então, como eu estava falando, nós vamos ter uma primeira parte teórica, né, para conhecer os princípios do universo de constelações. Eu vou estar ensinando algumas técnicas do posicionamento espacial e o processo de interpretação. O fundamento básico da constelação individual é a capacidade que nós chamamos de projeção. Né? É um convite que se faz ao cliente para pegar um tema, né, que está lá dentro, que está incomodando ele, sobre a qual ele inclusive já pode ter conversado com o terapeuta, né, a abordagem tradicional de estratégia dialógica, só que agora o terapeuta vai convidar ele para fazer, né, posicionar espacialmente um representante para ele e posicionar espacialmente, por exemplo, o conflito que ele está tendo ou uma temática que ele gostaria de olhar. Né? Poderia inclusive ser a representação de algo interno, né? Um medo, uma insegurança, uma dificuldade interior. Esse processo de projeção, pessoal, né, de cara permite duas coisas. Né? É que ele visualize de fora a situação, coisa que normalmente não acontece. Né? E que ele exercite a empatia em relação às outras pessoas que estão envolvidas, porque muitas vezes nós vamos fazer o convite para que ele se coloque no lugar dos outros representantes e visualize a situação a partir desse outro lugar que normalmente ele não visita. Então são técnicas muito simples e muito eficientes no sentido de trazerem resultados que complementam o que foi trazido de maneira dialógica. Né?
E muitas vezes, né, como terapeuta, vocês sabem que o problema do diálogo, do discurso do cliente, é que ele muitas vezes tem um viés que envolve manipulação. Né? Ele deseja cativar a simpatia do terapeuta, né, para a sua visão, para o seu lado, para compreender a sua questão. E nesse exercício nós quebramos um pouco, né, esse olhar enviesado, estimulamos o cliente a ver de uma maneira como normalmente ele não está habituado a perceber isso. Então é muito eficiente nesse sentido, ok? Aqui estou dando um primeiro exemplo, né? Estou usando figuras estilizadas, né? Onde você não tem identificação de sexo e de idade, né? Que tem determinados sentidos para serem usados. Dependendo da abordagem, do que eu quero trabalhar, eu posso trazer figuras mais humanizadas, né? Em que eu identifico a idade, gênero, coisas desse tipo. Vocês podem perceber que tem cores bastante distintas, né? O corpo tem representações diferentes. Essas cores, o tamanho, né? Tudo isso eu vou estar ensinando para vocês como que eu interpreto, né? Como que eu faço para tirar informações dessas escolhas inconscientes que o cliente está fazendo aqui, ok? Além dos bonecos, né? Na verdade são esculturas físicas, é o nome técnico, né? O boneco é um nomezinho popular. Eu vou estar ensinando para vocês também a trabalhar com âncoras de solo, que é uma técnica, né, um exercício sistêmico, é uma mini constelação. Você faz apenas você e o cliente, com auxílio de peças que eu vou estar posicionando no chão e que vão representar outras pessoas ou outras situações e que vão ser também trabalhadas espacialmente. Né? Outra técnica que funciona muito bem, né, e dependendo da questão que o cliente traz, funciona ainda melhor que os bonecos. Outra dúvida comum, pessoal, é a pergunta se esse curso vai estar capacitando a conduzir constelações em grupo. E a resposta é não. A formação como constelador, né, ela demanda uma carga horária muito maior. A recomendação tradicional aí, né, entre as grandes associações de consteladores são formações de 140 horas, ok? Em que você aprende as técnicas, né, aprende o olhar sistêmico, né, você se trabalha nas principais questões e aprende a fazer leitura e condução dos representantes. Né. A constelação individual, ela também pode ser feita na forma de seguindo as mesmas regras da constelação em grupo, mas não é isso que eu vou estar ensinando para vocês. Eu estou ensinando um processo de simplificação da constelação, né, em que nós fazemos então a projeção espacial e nós criamos uma escultura familiar, né, e como ela é interpretada, né, como aparece ali as principais dinâmicas transgeracionais do cliente, né, o que ele está herdando da figura do pai e da mãe de maneira inconsciente, que dores ele está tomando para si, né, para representar no que a gente chama de forma arcaica, né, com sofrimento que faz sentido para o inconsciente, né, processo de autossabotagem gerado pela culpa. E então, como fazer o olhar sistêmico dessas imagens, como que eu entendo isso e como dou feedback para o meu cliente. Eu vou estar ensinando toda a condução da sessão, né? Desde a condução da anamnese, de uma perspectiva sistêmica, as perguntas que eu devo fazer para o meu cliente, como que eu produzo um genograma, que é uma representação gráfica das questões, né, que envolve a ancestralidade desse cliente, como que eu represento espacialmente, né, como eu conduzo, né, e oriento o cliente a representar espacialmente, os cuidados que eu devo ter, a leitura sistêmica que eu faço e como é passado o feedback para o cliente, né, dessas questões. Ok? É isso que nós vamos estar trabalhando então, pessoal. Ao final do treinamento, né, existe uma tarefa que os clientes vão fazer em casa, né, depois do treinamento, e que eu vou dar um feedback pessoal, né, da maneira como o cliente, como os alunos atenderam. E também, né, para quem quiser se aperfeiçoar mais, né, nós vamos estar oferecendo um encontro mensal, né, na forma de uma oficina que os estudantes podem vir, simularem atendimentos e receberem uma supervisão individualizada. Ok?
Fica o convite, então, para estarem participando conosco desse workshop, dias 21 e 22 de março, e estarem aprendendo um pouquinho mais aí sobre constelações sistêmicas, né, individuais. Estou à disposição aí se tiverem mais dúvidas, pessoal, né, peço a gentileza de fazerem contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço.